Fala galera, beleza? Vamos lá, vamos falar de hoje, 29 de janeiro de 2024. Mas antes vamos dar uma olhadinha no semanal Ibov índice futuro, tá? É, vamos botar aqui o topo histórico anterior. Ó, a gente trabalha já por 3 semanas com fechamentos abaixo do ponto de rompimento ali do topo histórico. Isso é importante, né? Denota uma convicção maior na falha de rompimento aí. Quanto mais tempo ele passa abaixo desse topo, mais essa tese ela vai tomando corpo, né? Que a gente tem um teste de ponto de rompimento na região de 50% dessa perna, pode ser um alvo. Né? Aqui seria bem natural acionar essa máxima. Vou botar um alarme aqui. Seria bem natural acionar essa máxima e os vendedores entrarem aqui. Né? Talvez nesse gap, ó, talvez em 50% da perna inteira. Daria mais ou menos no gap também, ó, confluência. Do que necessariamente voltar agora, né? A perna ela foi muito extensa, né? Foram várias semanas subindo, com uma semana só de intervalo aqui de preço caindo, né? Então eu acho improvável que a gente tenha uma correção tão rasa e uma retomada tão forte, tá? Mas tudo pode acontecer, o mercado tá aí, faz o que ele quiser, né? No gráfico diário, a gente tem essa estrutura aqui que vinha numa lateralidade, meio caindo, ó, uma perna bem lateral, aí depois uma perna e meio lateral, e agora está subindo devagar, bem lateral também. Hoje a gente teve perda de mínima do dia, tanto aqui no Ibov quanto lá no índice futuro. Compradores apareceram mais do que vendedores. E isso não é tão habitual aqui, porque apesar dessa 18 não ter acionado abaixo da 17 e nem a 19 abaixo da 18, isso aqui teoricamente é um N1 sintética, né? Uma tentativa aqui de cair e essa aqui seria a segunda. Tudo bem, é a barra de alta, mas né, imaginava-se dentro desse contexto, né? Acho que se você olhar numa perspectiva de price action, pura e simplesmente, ó, está numa região de linha de tendência, numa região de média, numa região de topo anterior, era de se imaginar os vendedores tentarem fechar essa barra aqui na mínima ou próximo dela. Né? Não conseguiram. Então, os compradores acabaram frustrando essas expectativas. Aqui no índice muito parecido, né? Às vezes tem uma diferença maior no Ibov aqui no diário por conta dos gaps, mas hoje foi bem similar. A gente vê que a gente está no range estreito aqui, não adianta ficar tentando fazer muita graça aqui no índice não, pessoal. Hoje eu fiz acho que uns 4 trades, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, isso aqui era um mês, contando a partir do dia 8, ó, que eu estava olhando ontem. Que a primeira semana ali eu operei meio que de qualquer jeito, ó. Saldo geral negativo, né? Mas essa semana eu tô de volta aí um pouco mais seriamente. Hoje foi um dia desses, ó. Nenhum stop, porém nenhum lucro. Esse aqui eu acabei saindo fora dessa entrada aqui, que eu percebi que eu fiz uma besteira, mas eu vendi num ponto super bom, depois acabou caindo muito. Só que não tinha como adivinhar, né, pessoal? Não tava com essa Coca-Cola toda, essa movimentação que aconteceu ali, não. Mas eu já falo disso aqui, né? Hoje não foi um dia para você ficar tentando alongar movimento. Eu queria pelo menos 2 para 1. Né? Não fazia sentido para mim os três que eu estava fazendo ali. Eu saí com 1 para 1 e todos eles deram 1 para 1 e eram ranges muito pequenininhos. E eu acabei ficando no zero, tá? Olhando aqui os 60 minutos, ó, a gente observa o seguinte, pessoal. Ele fez uma primeira perna, né? De alta aqui, bem forte, bem expressivo. Né? A gente está numa espécie de triângulo. Quando você vê esse amontoado de coisa aqui, ou ele é um triângulo expandido, ou ele é um triângulo normal. Né? Dificilmente tem alguma outra coisa acontecendo, né? Nesse tipo de situação. Às vezes, no gráfico menor, ele faz o triângulo, rompe, aí depois faz outra coisa, faz um alargamento depois no triângulo. Né? Um monte de coisa maluca. Mas no final das contas, você olha um time frame maior, normalmente você acaba vendo, né, isso aqui. Triangulações de tudo quanto é jeito, ou é expandido, ou é simétrico, ascendente, descendente. E aí, em algum ponto, né, aqui seria um A do triângulo, B, C, D e E, possivelmente. Em algum ponto isso aqui cansa de corrigir, e aí o mercado ele joga uma perna de alta novamente. O mercado é obrigado a fazer isso? O mercado não é obrigado a nada. Ó, tem um fundo triplo aqui na região dos 50% de correção, que são esses 3 testes aqui do triângulo já. Não me estranharia amanhã a gente buscar projeções, ó, a princípio 618, talvez até 100%, né, dessa perna numa projeção alternada. Olha que interessante que aqui tem um gap. Né? Não é gap só entre barras, vou deixar ele até diferente aqui. Né? Um gap real
exatamente na região, né? Ali 55 pontos acima da região da perna alternada. Isso fica mais legal ainda se esse espelhamento aqui ele bater com essa projeção também. Olha lá, pouquinho para cima, mas bateu também, né? Quase que na risca ali. Então, pessoal, esse é o ponto todo aqui, né? A expectativa dos 60 é a gente dar uma pancada para cima, a não ser que ele dê uma pancada para baixo, né? Normalmente em gráfico é assim. Mas aqui, o que eu estou observando, né? A gente teve uma perna de baixa meio conturbada, mas que ela não teve uma correção, assim por dizer, né, tão acentuada, uma correção aguda, né? E aqui a gente observa, ó, essa região era um gap, e aqui era o fechamento do gap, ele fechou o gap, devolveu essa alta inteira, né? Então a gente poderia dizer que isso aqui, tipo, é uma onda 5, isso aqui é uma onda A, e agora a gente estaria fazendo uma onda B. Daí que a gente está em dias aí complicados, que vai e vem, vai e vem, vai e vem, e não é de hoje, né? Hoje foi só isso aqui. Agora olha aqui, 1, 2, 3, 4 dias complexos, né? Tudo bem, esse aqui teve uma queda boa, mas antes disso aqui, ó, uma alta meio arrastada, uma queda bem difícil, né? E antes a gente estava na tendência, né? Ainda antes desse último dia aqui. Então, eu diria, né, não vou ficar fazendo contagem de Elliott nem nada, mas aqui no momento eu vejo mais para o ABC, né, para corrigir toda essa quedona aqui, né, em uma correção um pouco mais aguda. Se ele corrige até aqui, aí a gente vai buscando as confluências das coisas, né, buscando sentido, né, procurando padrão no caos. Se ele corrige até aqui, a gente está falando de uma correção 68, ó. Se ele passar um pouquinho naquele espelhamento dessa perna maior do triângulo aqui, a gente vai 2/3 de correção da perna, ele volta para essa região de briga aqui no meio do caminho, né? E daí ele estaria liberado para fazer mais movimentos de queda para uma segunda perna em relação a tudo isso daqui, né, que só corrigiu 1/3, e aí sim a gente ter alguma outra definição a depender mais do momento do que do contexto, né? Por enquanto, o contexto que eu vejo é esse. E o dia, a expectativa hoje era ter um dia lateral, né? Então, o interessante era traçar uma máxima aqui e fazer a mesma coisa lá embaixo, na média de toques. A gente poderia olhar para o dia anterior também, procurar para ver se essa média de toques aqui estava boa o suficiente ou se a gente queria colocar esse suporte um pouquinho mais para cima. Eu acho que aqui estava bom, ó. Aqui a gente está englobando essa barra, essa aqui, essa região de fechamento de barras aqui, ó. Acho que aqui estava ótimo, né? E a sua resistência majoritária é aqui em cima, né? E o preço abre perto dela. O que você quer fazer aqui, né? A gente quer ver alguma tentativa de subir e que não dê certo, né? Ou uma tentativa de cair que não vá tão longe que a gente consiga vender ainda nesse terço superior. Aconteceu alguma das duas? Não aconteceu. Então não tinha muito o que fazer aqui todo esse começo de pregão. Aqui a gente tem um impulso de baixa, né? As barras elas não são tão grandes, mas elas são todas negativas, a gente não vê nenhuma correção, então é difícil ainda para chamar de canal estreito, é um impulso. Só que a gente vê depois do impulso de baixa, né? Ele atinge a região de gap aqui, ó, eu tinha isso aqui marcado, tá? Só que pela característica que ele chegou aqui, com 5, 6 barras de baixa, para mim não tinha como comprar com ordem limitada, né? Então eu estava na expectativa de tentar comprar de repente aqui para baixo, né, com ordem limitada nesse gap. Esses trades, eles, normalmente, eles são muito bons. Só que você tem que tomar cuidado. Como o preço chega? Né? O contexto, ele vai indicar, pessoal, onde eu quero comprar ou vender. O contexto do dia, né, o momentum, melhor dizendo, né, o contexto macro, ele me indica onde. O momento, ele me indica quando. Né? E aí, eu sei que numa situação dessa eu não quero comprar. Ah, mas aqui foi uma bandeira final, né? Ele deu um inside bar, ele vinha caindo muito, ele precisava corrigir isso e aquilo. Até aí, eu não posso dizer nada em questão de probabilidade, né, pessoal? Sempre pode acontecer o que a gente está pensando, ou exato oposto disso, ou não acontecer nada e o preço ele fazer isso aqui, ó, por horas. Ó, olha o tanto de tempo que o preço não sai do lugar aqui, ó. Ele fechou aqui nessa barra, fechou depois 1h30 no mesmo ponto. Né? Pode fazer isso, mas você tem que ter algum motivo, né, para fazer as coisas, um racional e alguma coisa que seja replicável, porque uma vez que você se apega a fazer coisas que não dá para replicar, provavelmente você vai ganhar dinheiro um dia, vai perder no outro, daí vai acabar perdendo mais do que ganha, tá? No final das contas, a gente teve algum setup, alguma coisa, deu para justificar pelo menos o comprar aqui, ó,
comprar nesse ponto. Daí, a partir do momento que a gente compra aqui, você tem um alvo mínimo à média móvel e talvez esse gap aqui seja uma outra boa opção, ou lá nas máximas, né? Aqui também era uma compra possível, tá? Agora aqui já é mais complicado. Isso aqui num contexto de tendência de alta é uma falha de venda bem pesada, né? Bem pesada. E a partir do momento que ele estopa aqui, você vai ter uma certa explosão, que normalmente, né, se você está comprando aqui, você pode ir para um scalp dessa magnitude, ó. Olha como ele bateu lá certinho. E se você está comprando aqui, você pode largar uma parcial logo acima e tentar um 2 para 1, 3 para 1, alguma coisa do tipo. Né? Comprar abaixo aqui achei bem complicado. Era um L1 depois de um canal estreitaço. Né? Só que daí ele acabou subindo e enroscando aqui em cima, né? E eu fiz uma venda perto do fechamento da barra 26. Assim que fechou, apertei em vender, ele vendeu mais abaixo. Só que o que acontece, pessoal? Aqui, logo depois que eu fiz isso, eu fiz porque era um TTR, né? E eu estava entendendo isso aqui como o topo do TTR e isso aqui como o fundo, né? Só que, na verdade, não era bem isso, né? É só você olhar para o gráfico e você vê isso aqui, ó. Aqui e aqui. Na verdade, ele era um alargamento, né? Não um TTR horizontal, tá? E aí, beleza, aqui em cima tava bom, poderia usar o stop um pouco mais afastado, ó, tipo 300 pontos lá para cima, ficar longe e tal. Só que eu achei de melhor tom, né? Aqui, como ele havia acabado de falhar uma segunda tentativa de venda, né? Não falhou porque não estopou aqui em cima, mas não deu continuidade. Com a correção rasa em relação a essa perna muito forte, eu achei mais prudente não fazer essa operação, porque o certo seria vender aqui em cima, né? Dentro do meu trade system não tem esse trade aqui, né? E aí eu saí fora. Posteriormente ele demorou um pouquinho, mas, né, deu uma traulitada para baixo. Paciência, né? Pelo menos estava com a cabeça no lugar de vender e não querer comprar aí, né? E daí acabei não fazendo nada, deixa quieto, porque achei a location, né? Localização dentro da lateralidade muito ruim para tentar vender, por exemplo, a 30, sell the close e tal. E aí queria comprar aqui embaixo se o mercado ele não tivesse vindo como ele veio, né? Na pancada, na violência, né? Então, a partir do momento que a gente tem isso aqui, você não dá para pensar em comprar. Eu vou pensar que então em vender, né? E aí é uma correção de duas pernas na média móvel, venda, né? Essa operação ela chegou a andar aqui em um certo momento 376 pontos, acabou voltando, me tirando no zero. Depois de andar tudo isso, falhar fundo, pessoal, no fundo da lateralidade, aí eu não iria. Por que, que eu não zerei aqui? Né? Já que eu tinha um risco no máximo dessa operação colocar o stop aqui em cima, ó, e aqui era um trade de 2 para 1. Porque eu acreditava que ele poderia ir mais longe. Né? A perna de baixo aqui deixou muito gap aberto. Né? Ele testou aqui, de cara já voltou a cair e tal. Eu acreditei que ele poderia romper isso aqui. Só que são escolhas que a gente faz, né? Se você tem uma parcial para fazer, eventualmente você vai realizar uma parte da sua mão aqui e vai carregar o resto. Né? E aí não vai sair com a mão abanando. Como eu opero um contrato só por enquanto, é uma escolha que você tem que fazer. Ou você deixa quieto sair no zero, tenta entrar de novo, ou você zera ali e se ele for embora, ele foi. Né? Como eu tinha uma visão que eu achava que ele poderia ir embora, daí eu quis sair com poucos pontos. Tá bom? Na sequência, entrei de novo abaixo da 50. É o mesmo trade, pessoal. Mesmo trade. Aqui foi a correção de duas pernas, é o M2S, né? Correção de duas pernas na média móvel. Aqui teve um L2. Eu só não entrei aqui porque eu já estava posicionado. E aqui foi o L3, né? Com o topo mais baixo. Né? Todos os três topos mais baixos respeitando a média. Para mim é o mesmo trade, a mesma coisa. O ponto de entrada ele só foi um pouquinho pior, né? Ele foi lá me tirar para voltar a cair. 140 pontos de diferença. Chegou a andar um tanto aqui depois. Só que travou muito, eu saí no 0,0 de novo. Tentei vender novamente com essa barra de gatilho aqui na 62, que ela estava para fechar, né, fechando a região de pavios. 63 rejeitou, ficou aqui, tentou de novo, a operação andou um tanto, ó. 230 pontos, e aí volto a sair no 0 a 0 com falhas, né? Ao mesmo tempo que eu também não estava querendo realizar tão curto, eu também não sou bobo, né, pessoal? A partir do momento que ele falha em fundos, né? E fica toda hora recusando a falha, em algum momento ele pode dar uma revertida
meio abrupta. E não reverteu de forma abrupta. Ele reverteu num canal estreito bem feio, né? Um TTR inclinado. Até o momento que veio a barra 97, decidiu as coisas. Até aqui estava muito difícil o camarada operar, né? Pensando aqui no rompimento, por exemplo, rompeu a média, linha de tendência, vou comprar a barra 86. É válido? É válido. Mas você tinha um topo logo acima, estava tudo muito bagunçado, comprador dificilmente ganhou dinheiro aqui fora dessa perna. Eu não faria, tá? Tanto que não fiz e também não operei mais, porque a partir daqui para mim perdeu a graça, né? Já era 3,5, seu horário volume seca e tal, e aí ele acabou voltando, ó. Acho que fechou esse gap aqui, ou não, deixou aí uma rusguinha, e aconteceu o padrão, né, pessoal? Ele foi lá no fundo da lateralidade, de alguma forma os compradores começaram a comprar aqui e a compra conseguiu ser disfarçada o suficiente para não entregar para a gente um segundo sinal muito claro. Né? O que seria o segundo sinal muito claro aqui? Uma outra rejeição desse fundo, ó, da 75, né? Ou uma perna de alta mais expressiva, igual foi essa aqui, para quebrar a linha de tendência. Se essa linha de tendência é quebrada com a perna mais vertical, aí eu animaria a comprar um rompimento de correção. Agora, uma quebra de linha de tendência assim andando tão fraco é bem difícil, né? Então, foi isso, né? Fiz os 4 trades ali, o que eu falei, continuo o mesmo cenário para amanhã. Né? Eu tenho no outro layout aqui, desenhei uma cacetada de coisa. Ó, tinha essa projeção de 2 vezes aqui, o range inicial do dia ele não pegou. Tinha essa linha de tendência aqui, ele já rompeu. Aí a gente tem o wedge aqui do outro dia, com o triângulo e tal. Que para mim toda essa queda seria uma onda A, aqui uma onda B, aqui uma onda C. Essa onda C pode ter acabado ou não, né? Pode ter sido 1, 2, 3, 4 e 5 aqui de uma forma bem truncadona, conhecido como ending diagonal. E aqui pode já ser uma onda conectiva, né, para novos padrões corretivos, para ficar andando de lado mais uma cota. Né? Eu não vou apagar isso aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Que essa é a projeção da onda, ele bateu no 61, teria o 100% aqui ainda para buscar. Né? Mas o que é mais relevante aqui no final das contas todas é esse suporte e essa resistência. Tá? É isso. Não tem nada mais relevante do que isso. Compras aqui embaixo, vendas aqui em cima, dependendo de como vier. Se tiver um dia complicado igual esse, melhor às vezes é não fazer nada. Teve muita gente que fez muita coisa aí e tomou muito stop, né? Por ficar tentando demais. Já o dólar ele foi, né, também bem discreto, ó, o volume sumiu do dólar. De repente ele começa a subir, umas barras meio estranhas, amontoadas, né? E barras meio estranhas, amontoadas, né? Só um minuto, pessoal. Retomando aqui, falando aqui do dólar, né? Vamos começar do começo do dia, estava dentro de uma lateralidade, tentou romper, falhou, veio uma perna de baixa muito forte, que reverteu de uma forma bem pouco comum, pelo menos. Eu achei difícil de ver alguma oportunidade de compra aqui, e o dólar parecia a todo momento que estava sem volume. Ó, deixa eu até ver um negócio. Ó, WDOG atual, né? Não era para estar assim, né? Então, beleza. Mas do nada, né? O volume dá uma secada aqui e tal. E aí, pá, essa barra aqui. Né? Não teve notícia, não, nada pelo menos que estivesse no calendário econômico. Só saiu uma coisa estranha e não fiquei sabendo, não procurei muito também. Mas, enfim. E daí, a gente espera o quê? Nessa hora que ele fez isso aqui, eu tracei esse alvo de espelhamento. Falei o seguinte, eu gostaria que ele viesse aqui, ou próximo disso, e fizesse uma correção em 2 tempos, até essa região aqui, né? Ou 50% da perna. Tipo aqui. Né? Também dava ali, por volta do mesmo lugar. E é lógico, né? Isso aí seria se o mundo fosse um grande paraíso, né? Se as coisas fossem fáceis. Mas o mercado ele não faz as coisas do jeito que a gente quer. Só que ele foi de um jeito muito estranho, né, pessoal? Só deu graça aqui, realmente, de acreditar que ele iria subir na 45. Antes você poderia imaginar que isso aqui era um clima, que isso aqui tá tudo lateral, que ele ia travar aqui, ó. Ops. Que ele ia travar por aqui e que não ia mais a lugar nenhum.
E aí, quando ele vai de uma vez. Eu, particularmente, não achei onde entrar, não. A gente vai falar, entra aqui, entra aqui, entra aqui e tal. É um operacional de... É um operacional plausível, mas para mim não é o que funciona para meu jeito de operar, não. Eu não gosto da ideia de ficar comprando alto vendendo baixo. Contexto nenhum, tá, pessoal? Eu prefiro trade de valor. Aqui eu fiquei esperando por um toque na média ou ele simplesmente voltar para essa região, por exemplo, na mínima da 64, não voltou e foi embora. De novo, pelo menos estava com a visão no lugar e não estava pensando em vender um negócio que claramente era para comprar. Ele bateu no alvo de 61, ele bateu no 100, no 61 e no 200% lá no final do dia. E aí deu uma corrigida um pouquinho maior. Mudou o cenário do dólar, né? Aqui eu vou até dar uma limpada. Né? E a gente tem que começar a considerar o que está acontecendo no gráfico agora. Né? Se aquele alvo de espelhamento ali ele ficou pequeno, né? Já bateu no alvo de 200, já deu, né? Vamos tentar pegar um que fique adequado para o movimento que o preço fez hoje. Esse aqui. Essa perna de baixo aqui, eu acho que está, né, bem legalzinho aqui, essa marcação. Vamos ver até se eu ajusto isso aqui, ó. E ele contempla as primeiras barras chegarem ali em cima. Aqui, esse fundo. Só para tentar pegar esse tique aqui. Não vai dar. Tudo bem. Então, é mais ou menos isso aqui. Alvo nunca é essa precisão toda, né, pessoal? Então, a gente vai esperar o mercado, talvez ali no 100% desse espelhamento. E a gente tem um ponto também, né? Hoje a gente teve um channel line overshoot aqui. Né? E ele já voltou para dentro. Não conseguiu dar continuidade, né? Por muitas barras. Né? Ficou algumas barras aqui, mas ele não foi tão longe. Agora, qual que é o próximo ponto de resistência? O que está acontecendo aqui no dólar? 5 minutos está muito feio. Né? Vamos tentar subir para o 15 e ver se a gente enxerga alguma coisa. Ó, eu, particularmente, não enxergo nada. Tá? Não consigo ver. Fora, obviamente, esses topos aqui. Né? Esses topos aqui. Eu não enxergo mais nada muito relevante assim. A gente tem gap, né? Ó, pode botar isso aqui. Considerar aqui, né? Aí e tal. Beleza. Mas, assim, de imediato, não vejo muita coisa não. Tá? Vamos ver onde é que aquele gap ficou ali no 5. Beleza, tá legal aqui também. Tem um fundo aqui. Ó, ele já meio que tocou ali hoje. E é isso. Vamos observar o comportamento do dólar na manhã, pessoal. O comportamento mais recente, né, de fato, foi um clímax aqui, que ele ainda subiu mais um pouco, fez mais uma puxada. Foi um wedge, ó. E aí, em tese, a gente espera uma correção, né, até o início da wedge. Pode ser aqui, pode ser aqui. Aqui ele já alcançou, tá? Vamos deixar isso aqui por aqui e entender, por enquanto, esse processo aqui do dólar acontecendo mais ou menos dessa forma. Beleza? Mas está confuso, bem confuso, pessoal. O índice está muito mais claro, né? Por mais que o dia hoje não foi tão simples, mas está mais claro o que está acontecendo aqui e tem que tentar pegar os trades perto dos pontos, né? Mesmo que você acabe tendo que pagar um stop mais caro, você achar um setup, né? Aqui foi difícil, nem setup teve esse início de dia aqui. TTR, né? Muito difícil. E aqui embaixo ele não demonstrou força praticamente em momento algum. Né? Só vai ficar mais claro por aqui, mas ainda assim está muita sobreposição de base. Beleza? Valeu, grande abraço e até amanhã.